Fala galera, sejam bem-vindos ao resumo para concursos. E eu estou aqui resumindo os o que eu aprendi hoje, meu resumo, viu? Do que eu aprendi hoje de português sobre classes de palavras e algumas relações. Lembrando que eu não sou professor de português, que eu estou estudando para o concurso de Estância, e estou com Estância Sergipe 2021, e estou compartilhando aquilo que eu estou aprendendo. Claro, se tiver alguma divergência aí, comenta aí no vídeo, fala o que você entendeu, o que você não entendeu. E o que eu não entender aqui também eu digo a você, ó, isso aqui não ficou bem claro para mim não. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de classe de palavras, começando aqui pela relação entre artigo e substantivo. Substantivo é aquilo que dá nome ao ser, né? Caneta, lápis, borracha. E o artigo, ele está diretamente relacionado com o substantivo. Ele, ó, acompanha e determina o substantivo de modo definido, que é aquele famoso o, as, a, os e as, ou indefinido, uma, uns e umas. Os artigos são responsáveis por diversos detalhes de significação em diferentes situações comunicativas em que são empregados, inclusive naquela famosa crase. A gente vê ali a presença de um artigo com a preposição, que isso dá um trabalho danado a gente entender. Vamos lá. O uso aí dos artigos. Junto a nomes próprios, denotam a familiaridade, podendo ser omitido ou não. Você pode escolher omitir. O Antônio comunicou-se com João. Veja que a gente, aqui no Nordeste, nem fala o Antônio, fala Antônio comunicou-se com... Antônio falou com João. Paulo. Já em outras regiões fala o Paulo, a Marcela, o Richard. Isso pode ser omitido. O artigo pode ser omitido no caso de nomes próprios aí. E costuma aparecer ao lado de certos nomes próprios geográficos, como a Suécia, o Atlântico, o Brasil. No Brasil, alguns estados dispensam o uso do artigo, como Alagoas. Eu digo, Alagoas é uma cidade, é um local muito bonito. Goiás é incrível. Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, São Paulo, Sergipe, são estados que dispensam o uso do artigo. Quando você fala de Bahia, por exemplo, você não fala Bahia é um estado maravilhoso, você fala a Bahia. Precisa aí do uso do artigo, beleza? Isso aqui é que eu fiquei um pouco confuso, não entendi muito bem. Em alguns títulos, você vai utilizar os artigos, como por exemplo, o historiador Tito Livio. Não entendi por que essa lógica é omitido em ordinais propostos ao título. Ou seja, quando tem Pedro I, Henrique VIII, então aí você vai omitir. Não precisa colocar o Pedro I, o Henrique VIII. Mas isso eu acho que não pega muito não. Vamos mais. Usa-se o artigo em nomes de trabalhos literários e artísticos. Se o artigo pertence ao título, ó, isso é interessante, terá de ser escrito obrigatoriamente com letras maiúsculas. Como no caso aqui dessa frase, ó. O título é Os Lusíadas, ok? Então, se eu escrevo aqui, no caso de Os Lusíadas, você tem que escrever aqui com letra maiúscula. Não pode colocar aqui, juntar essa preposição de mais o O, que é o que coloca aqui, mesmo quando o nome da obra vier precedido de preposição. Conserva-se o artigo. Porque no caso dos Lusíadas, poderia colocar. Porque de mais os forma dos, né? Dos. Mas nesse caso aqui não. Como tá os Lusíadas aqui pertence a um título, você tem que conservar o artigo separadinho e em letra maiúscula, ok? A tempestade também. São omitidos antes da palavra casa, designando residência ou família. Quando seguido de nome do possuidor, casa de não sei quem, de um adjetivo, casa bonita, de uma expressão adjetiva, pode o vocábulo casa acompanhar-se de artigo. Por exemplo, aqui, casa de meus pais. Quando você fala casa dos meus pais, não, a casa dos meus pais. Então aqui, da casa dos meus pais.
Esse da é o de mais a. Então o artigo está aqui, o a casa dos meus pais. Agora estou em casa, não tem artigo. Estou em casa. Se tivesse artigo aqui na frente da casa, seria estou na casa. Como casa aqui passa o sentido de residência, aí estou em casa, estou na minha residência, então não se coloca o artigo. Passei por casa, residência também. Se fosse, se tivesse artigo aqui, seria passei pela casa. Mas como casa está com sentido de residência, não entra artigo. Todos de casa. Todos de casa passa também o sinal de residência, ok? Todos de casa, ou familiaridade aqui, né? Fui a casa, olha que interessante. Fui, quem vai a algum lugar. E casa, casa, como é casa aqui passa a ideia de residência, foi a casa, não tem o artigo. Se tivesse o artigo aqui, seria o encontro da preposição a e do artigo a. Então esse a aqui é preposição de fui. Quem vai, fui. Quem vai a algum lugar. Agora, se pegasse artigo aqui, se não fosse no sentido de residência, então esse casa pegaria um artigo e teria o encontro desses dois as, que seria a crase. Mas nesse caso não tem. Nas indicações de tempo, como uma hora, expressando a primeira hora, a utilização do artigo é facultativo. Era perto da uma hora. Da aqui tem um artigo de mais a. Era perto de uma hora. Veja que esses dois estão corretos, é facultativo. Isso aí é importante porque às vezes lá na prova, a CESP gosta muito de cobrar reescrita. E ela tira o da e bota de da. Ou tira o da perto de da uma hora e coloca perto de uma hora. Você fica doidinho sem saber se é certo ou não. Se você pode fazer aquilo. Então agora a gente já sabe. Mas aqui, ó. Na maioria dos casos, de emprego facultativo junto a possessivos. Quando tem pronomes possessivos aqui, como o meu, livro, o meu aqui pode ou não pegar um artigo, é facultativo. Quando eu falo o meu livro, tudo ok. Meu livro, tudo ok. Ok? Agora, é obrigatório o uso do artigo quando o possessivo é usado sem substantivo. Bonita casa era a minha. Essa minha aqui está substituindo quem? A casa. Aí vem a crase. Já caiu isso na prova da CESP, ok? Aí esse minha aqui vai precisar de um artigo aqui na frente. Não se repete o artigo em frases como a citada. O homem mais vitorioso do lugar. O homem, o mais vitorioso do lugar. Não tem lógica também isso. Agora isso aqui é interessante. A palavra todo, no singular, pode vir ou não seguida de artigo, com significados de inteiro, total e cada. Já caiu também banca CESP. Todo, sem o artigo, é qualquer. Todo ou toda, né? Toda língua é difícil. Então está dizendo que é qualquer língua é difícil. Quando eu falo toda a língua é difícil, estou falando que a língua inteira. Então é isso. Essa é a parte de artigo.